Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer 6 motivos para se fazer o curso de Medicina na Universidade Federal de Uberlândia. Ou seja, os 6 pontos positivos que, na minha opinião, tornam o curso de Medicina muito bom e de extrema qualidade aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Então, se você tá gostando desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai te ajudar, já deixa o seu like, comentário, compartilha, faz tudo que for possível de fazer com esse vídeo para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais e para me dar mais motivação para trazer vídeos como esse para vocês. Então vamos lá, vamos elencar os 6 pontos positivos da Faculdade de Medicina aqui na UF, do curso de Medicina, que eu considero os mais importantes para tornar o curso tão qualificado e tão prazeroso o quanto ele é. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu coloquei aqui, que eu acho mais importante, é que a Universidade Federal de Uberlândia ela tem um hospital-escola. Um hospital-escola referência para o Triângulo Mineiro, que é o Hospital das Clínicas. E ele é um hospital, assim, terciário. Ele tem muito cenário de prática. Ele atende, assim, diversos casos, diversas doenças. Inclusive, o hospital está sendo ampliado, então a gente vai ter logo mais setores, mais quartos, mais vagas, para o pessoal estar consultando e sendo atendido aqui no hospital. Então eu considero que o Hospital Escola da UF, ele é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro maior hospital escola do Brasil. Ele deixa a universidade assim mais qualificada do que ela já é e oferece uma formação de qualidade para os estudantes de medicina e de outros cursos também da área da saúde. E pra mim, ele foi um determinante para que eu viesse aqui pra UF, para que eu escolhesse a UF. O hospital, ele é assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu aprendo lá dentro, o quanto eu tenho espaço para me inserir, para perguntar, para estudar, para fazer procedimentos. Mesmo no início do curso, eu posso acompanhar várias cirurgias, eu já pude suturar pela primeira vez, já vi várias cirurgias, acompanho os internos, os residentes, e isso é muito importante pro meu crescimento e pro crescimento de quem quer prestar medicina aqui, para quem quer fazer medicina aqui. Então já vem sabendo que o hospital, ele é top de linha. E um segundo ponto, que na minha opinião é um diferencial da UF. Várias universidades que têm esse ponto positivo, mas não são todas. Inclusive, grandes universidades famosas, não tem isso que eu vou falar agora tão facilmente como a gente tem na UF, que é o contato com o paciente desde o primeiro período. Então, desde o meu primeiro período, eu acompanhei cirurgias, eu conheci o hospital, eu frequentava o hospital, eu tinha aulas, a partir do segundo período eu comecei a ter mais aulas no hospital, então eu tinha cenários de prática, eu entrevistava pacientes, então eu tinha um contato direto com esse paciente, mesmo sem formar. Então, com isso eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a entender que cada paciente é um paciente, eu consegui contornar certas situações desconfortáveis, porque enquanto médicos, a gente vai ter momentos difíceis, de lidar com o paciente, e isso foi muito engrandecedor, foi muito importante para que eu pudesse me desenvolver, nesses períodos iniciais. Então, isso é muito positivo. Além da gente ter esse contato direto com o paciente, a gente tem vários residentes dispostos a nos ajudar lá no hospital, internos, e isso é muito positivo, porque ter todo esse apoio de pessoas que já passaram, que já estão mais avançadas no caminho da medicina, é assim, sem igual, é muito bom. O terceiro ponto que eu considero como sendo muito positivo e torna o curso de medicina ainda mais proveitoso é que na UF a gente só tem 3 períodos no ciclo básico, ou seja, 3 períodos destinados para ver áreas mais fisiológicas, mais gerais e anatômicas, o que por um lado é bom e por outro pode ser negativo, Por exemplo, ter pouco tempo para estudar o básico pode fazer com que você tenha um déficit nessa parte. Mas, por outro lado, é menos tempo de básico e mais tempo de período clínico. Ou seja, o nosso ciclo clínico, ele não é 2 anos, ele é 2 anos e meio. O nosso internato, que é o momento onde a gente vai ter mais cenários de prática, que a gente vai fazer mais medicina, mais do que a gente já faz, digamos. O nosso internato é de 2 anos e o ciclo clínico de 2 anos e meio. Ou seja,
Isso revela o quanto o ciclo clínico ele é importante também na preparação, assim como o ciclo básico, mas na minha opinião eu vejo isso como uma vantagem, porque a partir do ciclo clínico a gente se insere mais no hospital, a gente começa a atender pacientes, por exemplo, eu estou no 4º período e eu atendo crianças eu já atendo bebezinhos de 0 a 2 anos. O que é muito positivo, a gente também atende gestantes, nem sempre a gente tem gestantes para atender no ambulatório, porque a prioridade desses procedimentos são para os residentes, né, e para os internos, mas a gente consegue também atender gestantes, fazer o pré-natal, e isso é muito legal. É muito bom ter esse contato já, porque a gente tem mais tempo para se preparar e a gente aprende mais também. Querendo ou não, a prática ensina muito mais do que ficar vendo horas de teoria. E para mim, ter mais tempo de ciclo clínico do que ciclo básico é uma vantagem tremenda. Quem faz medicina sabe o que eu tô falando. Outra questão que eu acho muito legal também e que tem a ver com o hospital é que, por o hospital ser muito próximo, ser dentro da faculdade, basicamente, e a gente ter acesso a prontuários, a gente ter registros no programa onde a gente cadastra os pacientes, né? A gente ter a senha, esse login do site que a gente cadastra, a gente consegue também ter vários dados para pesquisa, ou seja, a gente tem um banco amplo de dados sobre pacientes, doenças, onde a gente pode fazer várias análises e fazer pesquisas a partir disso, o que eu acho incrível, porque quando você não tem um local tão rico de dados, igual um hospital, por exemplo, fica difícil fazer pesquisas. Claro que dá pra fazer isso em um hospital, óbvio que dá, mas você tem ali um hospital que, além de tratar as pessoas, ele é uma verdadeira escola, um verdadeiro cenário de pesquisas, de descobertas. Eu acho isso muito positivo na UF, porque a gente consegue ter acesso ao prontuário. Eu, por exemplo, estou em uma pesquisa onde a gente vai analisar prontuários, a gente vai fazer uma pesquisa voltada para uma doença específica, né? E a gente vai acompanhar esses pacientes pelos prontuários, ver a incidência dessa doença, né? A prevalência. Eu acho isso muito legal. É muito bom pra gente desenvolver um conhecimento com base em dados reais, né? Em dados coletados no próprio hospital. E isso ajuda a gente a entender também a região, né? A região do Triângulo Mineiro, no caso, as doenças mais frequentes, né? Tratamentos possíveis, tratamentos contraindicados. E isso é muito legal. O hospital, ele é um enorme, né? Digamos assim, um grande laboratório. E isso é muito positivo. Questão que eu acho muito importante e toda faculdade deveria, focar nisso, é atividades práticas. Eu acho que a UF, por mais que muita gente reclame, eu acho que a UF ela tem muita prática. Até por ter o hospital, a gente tem possibilidade de praticar o nosso conhecimento. Claro que se a gente for querer praticar só em aula, claro que nunca vai ser suficiente. Mas o bom é que o hospital ele tá aberto 24 horas, 7 dias na semana pra gente, estudantes, ir lá buscar dados, atender alguns pacientes, eu falo, acompanhar residentes, acompanhar internos, fazer anamnese, conversar com os pacientes, entender as doenças que estão ali no momento, acompanhar cirurgias. Então, isso a gente pode fazer desde o início do curso, desde o 1º período. Então, a prática ali na UF, eu acredito, assim, na minha opinião, ela é muito rica. Tem muita coisa pra melhorar? Muita coisa pra melhorar, claro que tem. Mas isso, pra mim, é uma questão que não tem em todo lugar. Não é todo lugar que você tem acesso livre ao hospital. A gente tem crachá, então a gente entra e sai a hora que a gente quiser, sem ser questionado, sem ser barrado. Gente, se a gente souber aproveitar, isso é uma enorme vantagem. Sério, é uma grande possibilidade de estudar. Sente a sua fonte de estudo principal ali. Isso é muito legal. Eu acho isso muito positivo. Outra questão também que eu tenho visto mais agora no ciclo clínico, né? O 6º ponto positivo eu já passei por 5, agora a gente tá indo pro 6º. Tem mais pontos positivos, eu acho, mas eu quis elencar esses que me chamam mais atenção, que me brilham os olhos. E o 6º ponto que eu tenho percebido o quanto tem sido fundamental pra minha preparação é a qualidade dos professores. Os professores, né, claro, tem professores que não são muito capacitados, tem professores que não têm uma didática muito boa, mas se a gente for observar, a maioria dos professores, eles têm um currículo impecável para estar ali. E o que eu tenho percebido nesse ciclo clínico, que é muito importante ter aulas com profissionais da área, por exemplo. No ciclo clínico, né, agora no 4º período, eu tô tendo ginecologia, obstetrícia, tô tendo pediatria.
Todas as minhas aulas são com profissionais da pediatria e da obstetrícia, médicos obstetras, ginecologistas e pediatras, neonatologistas também. E está sendo muito rico, meu aprendizado está assim, ó. Eu acho que veio assim no ciclo básico, bem assim, e aqui ele já tá subindo. Eu sei que no internato muitos falam que a curva faz assim, ela é gigantesca, a gente aprende muito, mas eu já tô conseguindo perceber o aumento de aprendizado, né, a facilidade em gravar as matérias com o aumento das práticas no ciclo clínico e com os profissionais que realmente são capacitados para passar o conhecimento da área. Então isso está sendo muito positivo. A UF tem muitos médicos capacitados que dão aula, né? Muitos preceptores na área da residência. E, gente, sério, eu sou suspeita para falar, mas com todos os defeitos, né, que a UF tem, como várias universidades têm pelo mundo todo, eu ainda consigo ver muita vantagem, mais vantagens do que desvantagens nessa universidade, principalmente no curso de medicina. Então, era basicamente isso que eu queria trazer hoje pra vocês, né? Um pouquinho mais dos pontos positivos de se fazer medicina na UF, né? O que eu gosto aqui. E se você tem vontade também de saber os pontos negativos, né? Comenta aqui nos comentários, que acredito que num próximo vídeo eu vou trazer alguns pontos negativos. Tem, né? Digamos, tem uma certa quantidade boa de pontos negativos. Vou trazer os pontos negativos pra vocês e também vou trazer mais pontos positivos, porque não são só esses, gente. A medicina aqui na UFO, ela é muito preparada, né, pra ensinar e pra capacitar novos médicos, e eu vou trazer mais um pouquinho das vantagens aqui pra vocês. É isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.